uma palavra direta do coração de Deus. Amém. Me sinto muito honrado e agradecido por essa oportunidade de estar aqui. Vou falar mais perto assim, né? No microfone. Me sinto muito honrado de estar podendo compartilhar um pouco do que Deus coloca no meu coração. E enquanto eu estava me preparando, na verdade o Senhor me deu essa palavra semana passada, na segunda-feira, enquanto estava aqui em um momento de oração, eu e Bahia, estávamos orando aqui na igreja pelos jovens, os adolescentes. Já podemos ver os frutos da oração no sábado, amém? Deus se movendo. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre... Eu poderia usar a palavra perspectiva também. O pastor Cama aqui pregou. E eu creio que é muito importante a gente... Quantos aqui já ouviram falar da palavra mindset? Mindset. É uma palavra muito usada. Diminua um pouco aí, por favor, o retorno. Está muito alto. Retorno do palco. Isso. Então, a palavra mindset, ela significa um estilo de pensar. E quando a gente tem um estilo de pensar, isso vai guiar a nossa vida. Eu estou para começar um livro chamado O Poder de Crer Corretamente. Quando você crê corretamente, você vive corretamente. Vou dar um exemplo. Muitos jovens lutam ou se veem numa posição, porque hoje em dia está muito fácil você ser tentado com pornografia. E eu dou nome aos bois mesmo, falo assim, porque até para crianças, isso hoje em dia está sendo um problema. E sabe o que acontece? Muitos jovens passam por isso e ficam sem saber como se ver livre disso. Amém. Jesus perdoa, Jesus, Ele nos liberta, a palavra nos liberta. E o fato é, para a gente se ver livre, a gente precisa passar a crer corretamente acerca desse assunto. Você precisa crer que é um pecado. Você precisa crer que vai destruir sua vida. Você precisa crer que vai destruir seu casamento. É a mesma coisa que se eu te dar um copo e falar: se você beber esse copo de refrigerante, se você não beber ele, eu vou, sei lá, matar alguém que você ama. Um negócio bem assim, absurdo. Se você acredita no que eu estou falando, você não vai beber. Se você não acredita, você bebe. Então, se você acredita nas consequências do pecado, de fato que o pecado, a Bíblia fala, se você semear para o Espírito, você colhe vida. Se você semeia para o pecado, você colhe morte. Todas as ações que você tiver no seu dia a dia, elas vão determinar, vão ser uma semente para a vida ou para a morte. Então você passa a crer corretamente, você passa a viver corretamente. Amém? Então, nós precisamos entender, nós precisamos ter uma perspectiva da palavra de Deus. E eu quero que vocês abram em Apocalipse, capítulo 22. Filipe, Apocalipse. Eu já fico com medo quando eu uso esse nome. Amados, Apocalipse é um livro lindo. Se você entende Apocalipse, não estou falando daquelas figuras de dragão e não sei o que lá, que às vezes a gente não entende muito bem, e só o Senhor vai revelar um dia. Mas quando você lê Apocalipse, é o spoiler da vitória. Apocalipse é Deus te dizendo, no final você sai vencedor. No final há uma recompensa para você. É muito bom de ler Apocalipse. E eu fui logo pro final. O Senhor me levou aqui para a última página da Bíblia. Apocalipse 22, versículo 10, fala o seguinte: então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve.
a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quantos aqui estavam na pregação com o Beto, há 2 semanas atrás? Ele passou um vídeo, muito impactante, mostrando que a gente vai prestar conta diante de Deus, não do que a gente acha, ou do que a gente acha que deve ter sido feito, mas do que Ele nos mandou fazer. Jesus falou, muitos virão a mim e falarão, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, aparte-se de mim, vós que praticais o mal. Ele falou, como me chama Senhor, se não faz o que eu mando? Muitos aceitaram Jesus como uma figura religiosa, mas não aceitaram Jesus como Senhor. E se você está aqui nessa noite, você começar, enquanto estava montando a ministração, o Senhor vai falando, eu vou estar falando com pessoas, eu vou estar falando com eles enquanto você estiver pregando. Então, enquanto eu estou aqui pregando, o Senhor vai estar falando no seu coração. Ele vai estar com você aí, tratando coisas. E nós precisamos entender que Jesus, Ele é Senhor. Senhor. Ele é Pai, Deus é Pai, amém. Deus nos ama, amém, mas Ele é Senhor. Precisamos confiar nele e crer que Ele tem a perspectiva, Ele tem a visão do que é melhor para a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para você. Se Ele te fala, não faça isso. Se Ele te fala, vá por essa direção, Ele sabe o que é melhor para você. O tempo está próximo. Às vezes a gente se vê iludido, vislumbrado pela tecnologia, vislumbrado pelas distrações. E o diabo, ele ama isso. Porque um povo distraído é um povo fraco. Um povo distraído é um povo inoperante. Uma pessoa distraída é uma pessoa que está vulnerável. Quando é que acontecem os roubos? Quando é que o ladrão consegue chegar na pessoa? Quando ela está distraída. São as melhores vítimas para um ladrão. O pastor falou, o diabo está incansavelmente trabalhando para destruir você. Você tem um inimigo que ele está trabalhando incansavelmente para te ver no inferno. Ele está trabalhando todos os dias. O Senhor até falou comigo, cuidado com os feriados. Porque muitos de nós crentes, nos feriados, a gente relaxa. A gente fala, vou ficar de boa. Não toca na Bíblia, não ora. Tome cuidado com os descansos. O tempo está próximo. E ele fala assim, continue, Continue o injusto na injustiça, continue na imundícia, o imundo, mas o santo continue a santificar-se. O justo a fazer justiça. Quantos aqui sabem que são justificados pelo sangue de Jesus? O sangue de Jesus te justificou. E o justo pratica a justiça. Eu também vou falar um pouco sobre isso. Eu quero assim, Senhor, me dá uma estratégia aqui de conseguir passar o que está no meu coração há tempo. E ele fala que há uma recompensa. Recompensa não é presente. Olha o que eu vou falar. A salvação, ela é uma recompensa ou é um presente? É um presente. A Bíblia fala sobre a dádiva da salvação. O que é um presente? Você recebe sem merecer, sem esforço. Seu aniversário, coisa boa. O meu está chegando em setembro. Seu aniversário, você recebe presente sem precisar fazer nada, só porque você existe. Mas a recompensa que o Senhor tem não é um presente. Muitos pensam, vou viver a minha vida como eu quero, e quando eu chegar no céu, eu vou receber um presente de Deus, um galardão. Mas galardão é recompensa. O tribunal de Cristo, quando a palavra fala em Coríntios sobre o tribunal, Paulo usou a palavra bema, se eu não estiver errado, que significa o tribunal, o lugar onde os competidores eles iam para receber um prêmio depois de ter ganho.
Por isso que o Espírito Santo fala, preste atenção que eu estou falando das igrejas. Ao vencedor eu darei. Ao vencedor eu darei. O Senhor tem uma recompensa para você, mas você precisa permanecer no combate da fé. Você precisa permanecer correndo a carreira que o Senhor traçou para você. E eles então iam para receber uma recompensa do rei, os competidores. Então só comparece diante do tribunal de Cristo quem correu uma carreira. Os que não são salvos, os que são injustos, ímpios, eles vão para o tribunal branco, né? o trono branco de Deus. E ali será aberto o livro, não para dar uma recompensa, mas para falar, seu nome não está no livro da vida. Apartai-vos de mim. E muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem crentes, infelizmente vão ouvir, apartai-vos de mim. Mas Felipe, como assim? Porque muitos cristãos, crentes, pessoas assim que praticam a religiosidade do evangélico, da religião evangélica, não se converteram de fato, não tiveram uma regeneração de espírito, não creram que, primeiro, reconheceram que eram pecadores, que precisam se arrepender, e reconheceram Jesus como Salvador. Porque hoje em dia temos muitos cristãos que na pregação nunca ouviram falar que eram pecadores, só ouviram que Deus amava. Deus te ama, mas não ouviram, você é pecador, você precisa se arrepender. E a pessoa fala, amém, Deus me ama, eu aceito, mas nunca se arrependeu. E não há justiça sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se arrepender de suas iniquidades e reconhecer no Senhor a salvação e receber dele. É possível eu contar uma grande mentira para você falando apenas verdades. Quer um exemplo? Um grande governante em uma nação que estava falida, ele multiplicou o PIB 40 vezes, ele levou a taxa de desemprego a quase zero, pessoas deixaram de passar fome. Muito bom esse governante, né? Você provavelmente reelegeria ele por esse trabalho. Mas sabe quem fez isso? Hitler. Hitler fez isso com a nação dele. Eu posso te enganar dizendo apenas verdades para você. Deus te ama, verdade. Jesus morreu por você, verdade. Mas eu também preciso dar o contexto geral. Ele fala, pregue, aquele que crê, aquele que se arrepender será salvo. Amém? Eu quero trazer para nós, nessa noite, 3 personagens bíblicos que vão nos ajudar a estender a nossa perspectiva acerca de Deus. 3 personagens. O primeiro deles é Asa, o rei Asa. Abra aí sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14. Eu vou dar para você um contexto histórico, vou ler bem rápido aqui, para você entender o que aconteceu. Durante Asa, primeiramente, ele era bisneto de Salomão. O rei Salomão, que escreveu Provérbios, Cantares, ele era bisneto de Salomão. Um exemplo de que mais importante do que começar bem é você terminar bem. Nós vamos ver aqui, e você vai se identificar talvez com alguns estágios do que eu vou passar para você. Durante seu reinado, Asa foi exortado, ele foi repreendido pelo profeta Azarias a conduzir o povo de maneira a observar os mandamentos divinos e a esforçarem-se na fidelidade para que houvesse uma grande recompensa da parte de Deus. Cheio de fé, suprimiu ou acabou com o culto aos ídolos em Judá. Acabou com a prostituição sagrada. Prostituição sagrada era: o povo dizia, eu pertenço a Deus, eu amo Yahvé, mas às escondidas eles adoravam outros deuses. Por isso que muitas vezes nós vamos ver os profetas falando sobre adultério.
O povo de Deus adulterando contra Deus. Porque tinham aliança com ele, mas estavam dormindo. A palavra fala sobre dormir com outros deuses. Eles estavam se sujando com outros deuses. Mas Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ele falou em Jeremias 2, por que vocês me abandonam? Né? Jeremias, por que vocês estão me abandonando? Vocês cavaram cisternas, poços que nos geram uma fonte. Vocês abandonaram a fonte de vida. Mas ele fala, mas eu vou perseguir vocês e os filhos de vocês. Não vou deixar que vocês me abandonem. Deus é muito bom. E ele suprimiu a adoração a ídolos. Ele tirou todo tipo de culto idólatra. Até mesmo destituiu a sua mãe, porque a mãe também era uma governante, por ela estar envolvida com idolatria. Ele destituiu a mãe dele de um lugar de autoridade. Reunidas em Jerusalém, as tribos de Judá e Benjamim e alguns de Efraim, Manassés e Simeão ofereceram sacrifício de 600 bois e 6.000 ovelhas. Eu não estou lendo a Bíblia, tá? Estou lendo aqui alguns dados. Já a gente vai para a Bíblia. Isso tudo está na Bíblia, mas eu estou lendo de forma resumida. Estabeleceram ainda que todo que não buscasse ao Deus de Israel deveria ser morto. Durante o período em que a terra esteve em paz, o rei Asa pôde edificar cidades fortificadas em Judá. Ele edificou, construiu, cresceu. Tal prevenção do rei Asa permitiu que Judá prosperasse durante um longo período, aproximadamente 30 anos. Ok? E a gente pode se identificar com esse momento da vida de Asa. A gente era idólatra, pecador, cometeu os mais tipos de imundícias, de pecados, e o Senhor nos alcançou. Através de um profeta, através de um pastor, um amigo. E a partir daquele momento a gente decidiu, eu vou acabar com os altares. Eu vou acabar com idolatria na minha vida, vou me arrepender, vou mudar de vida. E a gente passa a viver em paz, porque ele passou a viver em paz depois que ele fez isso. A gente passa a construir nossa família, nossa casa, relacionamentos. Isso é muito bom. Mas as batalhas vêm. Uma hora ou outra nós vamos enfrentar batalhas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não é algo temporal. Jesus sempre esteve presente durante a Bíblia inteira. Basta você ter os olhos certos para ver. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Sabe os pais de Sansão? Os pais de Sansão. Eles tiveram um encontro com um anjo. E quando eles perguntaram, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é maravilhoso. E enquanto eles acendiam uma oferta para o Senhor, o anjo subiu na oferta, demonstrando o que aconteceria mais tarde. Jesus subindo como oferta ao Pai. Então, você pode se perguntar às vezes lendo a Bíblia, né, sobre e aquelas pessoas foram salvas, o que aconteceu? Todas elas, quando criam em Deus, quando confiavam no Senhor, elas eram justificadas por essa fé. Amém? Então o que acontece? O rei Asa, ele tinha à sua disposição 580.000 homens. Quando Zerá, o etíope, saiu para a batalha com 1 milhão de homens e 300 carros. Asa enfrentou uma batalha. As coisas estavam em paz, as coisas estavam indo bem, construindo, mas uma hora a batalha veio. Uma hora a batalha veio na sua vida. Uma hora aconteceu algo que desestabilizou você, que quis afrontar a sua fé. Qual é a atitude que a gente deve tomar? E você vai entender porque tudo isso vai convergir no momento que a gente se apresentar diante de Deus, no tribunal de Cristo. O dobro do exército, 1 milhão, quase o dobro, né? Ele tinha 580.000 e o exército veio contra ele com 1 milhão.
Diante dessa situação, o rei Asa orou. Em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, você pode ver aí na sua Bíblia. Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso ou de nenhuma força. Ou nada é para o Senhor, não tem esforço para o Senhor em ajudar, tanto o forte quanto o fraco. Acuda-nos, nos ajuda, pois ó Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Judá, pela intervenção de Deus, venceu a batalha contra Zerá e ainda saqueou todas as cidades que estavam nos arredores de Gerá. E assim como Asa, nós vencemos quando confiamos em Deus. Nós vencemos quando nós procuramos no Senhor o socorro. Meus olhos olham para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, você sabendo que você vai se apresentar diante de Deus, pela sua corrida, pela sua carreira, qualquer coisa que venha na sua direção para te desestabilizar, corra para o Senhor. Busque o Senhor. Não precisa fazer oração chique, não. Pai, não sei o que fazer, me ajuda. E o Senhor vai intervir na sua vida. Precisamos sempre nos manter vigilantes, alertas, em comunhão com Deus, pois as batalhas virão. O perigo está quando passamos a olhar para as circunstâncias com olhos naturais e então tomamos decisões fora da vontade de Deus. Fale assim: eu sou chamado a viver pela fé e não pela vista ou por vista. As batalhas virão. No 36º ano do seu reinado, ano 36, o rei de Israel, ele se uniu com o rei da Síria. Aqui fala que o rei Baasa de Israel, ele foi contra Asa, porque nesse momento o reino já havia se dividido. Jerusalém, qual é a divisão? É o reino de Judá e o reino de Israel, né? Então houve essa divisão. Eles passaram a ter guerras uns com os outros. E o rei de Israel veio até Asa e edificou uma cidade, um local para obstruir a passagem para o lugar de Asa, para a cidade de Asa. Fez uma cidade chamada Ramá. Ele quis minar Asa. E olha o que diz: com a intenção de evitar guerra contra Israel, Asa enviou prata e ouro do templo e da casa do próprio rei para Ben-Hadad, rei da Síria. Por quê? Porque o rei da Síria havia se unido com Baasa para destruir Asa. E o que é que ele fez? Eu vou me unir ao meu inimigo. Eu vou me utilizar do dinheiro do templo para tomar uma decisão baseada nos meus próprios olhos para evitar a guerra. E muitas vezes a gente toma a decisão errada para evitar confrontos, para evitar batalhas em nossas vidas. Não, vou evitar, vou contar uma mentira aqui para que não tenha nenhum problema. E isso pode acarretar, como a gente vai ver, consequências. A oferta tinha como objetivo desfazer a aliança entre os dois, o de Israel e da Síria, no projeto de construir Ramá e de impedir acesso a Judá. A aliança entre esses reis de fato foi rompida. Ele conseguiu. Fala assim comigo: ele conseguiu. Ele conseguiu o que ele queria, porém, sem ser na direção do Senhor, fora da direção de Deus. Apesar de bem sucedido, o acordo do rei Asa com Ben-Hadad foi repreendido por Deus. Vamos para 2 Crônicas ainda, capítulo 16. Abra aí na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 16.
Olha o que fala no versículo 7. Naquela época, o vidente Anani, ou Hanani, por que vidente? Porque era como ele chamava os profetas, de videntes. E o profeta Anani, no versículo 7, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Ou seja, o Senhor havia prometido a vitória a ele. Ele falou: por que você se uniu a ele? O exército da Síria escapou das suas mãos. Versículo 8. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com a grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. A batalha que ele teve contra 1 milhão. E falou: o Senhor entregou nas suas mãos quando você buscou a Ele. Versículo 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão olhando por toda a terra, estão olhando para você, esperando você dedicar o seu coração a Ele, completamente, não parcialmente, para que Ele se mostre forte com você, para que Ele intervenha na sua vida, para que Ele te fortifique, para que Ele te guie. Mas você precisa render o seu coração a Ele. Você precisa confiar nele. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aí ele continua: nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. E muitos de nós, muitas vezes, passamos, vez após vez, lutando as mesmas guerras, enfrentando os mesmos problemas, as mesmas situações, porque não buscamos no Senhor a direção. Era para ele ter acabado com aquilo em uma guerra só, mas ele enfrentou muitas batalhas. E eu falei, ele é o exemplo de que não é importante somente começar bem, mas terminar bem. Não perca a confiança no Senhor durante a sua trajetória, durante a sua corrida de fé. Não perca a confiança de que Deus é poderoso para intervir na sua vida. Não perca a confiança de que Ele tem a perspectiva correta para você. Não perca a confiança de que Ele sabe o que é melhor para você. Assusta muitas vezes a gente seguir a direção de Deus, porque muitas vezes é algo que vai além da nossa visão. O Senhor fala: ande. Aí você fala assim: eu não vejo nada. Ande, dê um passo à sua frente. E quando a gente toma a atitude de fé, aparece o fundamento. E a gente precisa, na nossa corrida de fé, nos manter confiando em Deus, não ser como Asa. As palavras do profeta foram tão mal recebidas pelo rei, que, indignado contra o profeta, lançou-o na prisão. Neste período, Asa não procedia mais da mesma maneira que no início, pois também, nesse mesmo tempo, ele oprimiu o povo. Veja o que é que faz você perder a perspectiva no Senhor, a confiança. O pastor falou sobre isso. Quando acontece um problema, não vem de agora. Você começou a negligenciar a busca ao Senhor, a leitura da palavra. Começou a negligenciar a oração. E o cara que buscou o Senhor, falou: Senhor, nos socorre. O cara que acabou com a idolatria, agora estava oprimindo o próprio povo. Loucura. Quando a gente segue os nossos caminhos, a gente vai chegar uma hora que a gente vai perder a noção. Romanos 1 fala sobre isso. Mesmo sabendo, conhecendo a Deus, não reconheceram como Deus, nem deram graças. Por isso, Deus o entregou à própria corrupção da mente deles. A pior maldição é você ser entregue aos seus próprios pensamentos. É muita doideira que vem na nossa mente. É muito ruim. Eu já orei isso várias vezes: Senhor, não me deixe ser guiado por mim mesmo. Porque no momento que isso acontece, pode esperar, vem coisa ruim. Não estou aqui amaldiçoando nada, mas essa é a consequência de abandonar o Senhor. Mas fale comigo: eu vou permanecer confiando no Senhor.
Asa ainda ficou doente antes de morrer dos pés. E era muito grave a enfermidade dele. E nem mesmo na enfermidade, a palavra fala isso, nem mesmo na enfermidade ele buscou o Senhor. Olha isso, se distanciou do Pai, se distanciou de Deus. Aí fala assim, ele procurou os médicos. Quando a gente, olha o que eu vou falar, quando a gente fica doente, e a primeira coisa que a gente pensa é no hospital, é no remédio que a gente precisa tomar, isso, não estou falando para te julgar, mas isso é um diagnóstico, isso é um sintoma de quando você está deixando de confiar em Deus. Não tem nada de errado em ir para o hospital. Se você tem plano de saúde, Deus te abençoa com esse plano de saúde. É bênção, não é? Plano de saúde. Eu faço uso do plano de saúde, amém? Faça uso. Agora que a sua confiança esteja em Deus. Cuidado, que a sua confiança esteja em Deus, no Senhor. E aqui vemos que Asa encerrou sua vida de forma trágica. Sua fé já não era a mesma. Sua confiança já não estava em Deus para socorrer. O problema é que muitas vezes confiamos mais em nosso entendimento do que no que o Senhor diz. Provérbios 3,5 fala isso. Não se sustente em seu próprio entendimento. Não ande pelo que você vê. Satanás, ele é o Deus dessa terra. Eu estava explicando isso a um amigo meu esses dias. Eu falei, cara, muitas pessoas ficam perguntando por que Deus deixa isso e deixa aquilo. A palavra deixa bem claro que o rei desse mundo presente é Satanás. Não é Deus. Vou repetir de novo. Não é Deus que governa esse mundo. É o diabo. Deus, ele governa a vida daqueles que se deixam governar por Deus. Até o dia em que Jesus virá com a nossa recompensa. E ele fala, não haverá mais choro, nem angústia. Aí sim o Senhor irá colocar o diabo sobre os seus pés, irá lançar o diabo no lago de fogo, e aí sim a terra será completamente do Senhor. Por isso que é importante você entender que você possui o ministério da reconciliação. Você entender que você tem uma responsabilidade com aqueles que estão à sua volta, de falar para eles de Jesus, de não somente falar, mas ser Jesus para eles. Seja Jesus. Talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Quando a pessoa olhar para você, você está na rua com seus amigos, apareceu uma mulher bem bonita passando, os caras, não sei o que lá, você pega e vira. Poxa, o que é que ele acabou de ler ali? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Então ele leu na sua vida a palavra de Deus. E é assim que você vai influenciando as pessoas à sua volta. Vamos ao segundo personagem. Quantos aqui estão comigo? Estou gostando, eu estou vendo vocês assim, é todo mundo olhando para mim, é bem fita. Vou olhar bem assim aí, estou gostando. Jonas. Cuidado, né? Jonas. Temos aqui o exemplo de alguém que durante sua caminhada com Deus, assim como todos nós, recebeu uma direção inusitada. Jonas capítulo 1, versículo 2, se você puder abrir. Eu vou ler logo, se você não abriu, tudo bem, mas anote para abrir em casa. Leia Jonas em casa. É 4 capítulos só, 4 ou 5. Leia em casa. É uma bênção. Jonas é um dos primeiros, assim, oficiais, um dos primeiros estabelecidos evangelistas da história. Jonas capítulo 1, versículo 2. Quem é evangelista aí, ó, quem tem coração evangelista, preste atenção, ok? Deus falou para Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jesus falou para Jonas, vá para Nínive, pregue a minha palavra lá, pregue o arrependimento lá. O primeiro foi um exemplo, começou bem, mas não terminou bem. Agora, você na sua caminhada com Deus, está buscando, o Senhor pode dizer para você, eu quero que você se prepare para ir a tal nação. Quero que você se prepare para ir para a Europa.
Quero que você se prepare para ir à África. Quero que você se prepare para se mudar de cidade. E você fica, meu Deus, do nada, uma direção assim. E a gente precisa andar por fé. E não pelo que a gente vê, não pelo que a gente acha que é correto. Sabe por quê? Porque Jonas era um judeu. Jonas, quando Deus falou para ir a Nínive, ele vai falar no capítulo 4, bem assim, o motivo de eu ter fugido do Senhor foi porque eu sabia que o Senhor diz que vai castigar, mas quando o povo se arrepende, o Senhor é benevolente, o Senhor é compassivo, o Senhor ama. Ele falou, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Então Jonas sabia que aquela nação ia se converter, mas era uma nação que não era uma nação gentia. Nínive fazia parte do reino da Síria. Os caras eram brabos, assim, eles quando dominavam a cidade, eles esquartejavam a galera, saíam cortando a cabeça de todo mundo. Violência pura aquela cidade tinha. Por isso que o Senhor falou, chegou até a mim o clamor, chegou até a mim. E vamos ver aqui, se Deus colocou no seu coração uma nação como Nepal, África, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, se Ele te disse que te chamou para servir no ministério pregando a palavra, obedeça. Se Ele te disse que quer que você empreenda para que você possa enviar missionários, quantos aqui tem um coração empreendedor? Amém? Obedeça. Tem alguma instrução? Bateria? Alô? 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 1, 2, aí. Quantos estão me ouvindo? Amém? Ok. Vamos lá. Obedeça. Se o Senhor colocou uma direção no seu coração, na sua caminhada com o Senhor, obedeça. Vamos para Jonas, capítulo 1. Quantos já abriram Jonas? Deixa eu chegar aqui, viu? Eu estava em Crônicas. Jonas capítulo 1, versículo 3. Espera aí, vou livro pequenininho. Jonas capítulo 1, versículo 3. Olha o que fala. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Tarsis ficava literalmente no oposto. Amém? Ficava no oposto. Amém? Ficava no oposto de Nínive. E ele fugiu da ordem do Senhor. Ele tentou fugir do Senhor. Talvez você se encontre no mesmo cenário que Jonas se encontrou. Recebeu uma direção que vai contra suas ideias, suas tradições, e decidiu fugir de Deus. Não adianta fugir de Deus. Olha para quem está do seu lado. Fala assim, não adianta você fugir do que o Senhor já te falou. Não adianta você fugir. Se o Senhor está falando com você e você tenta escapar, se o Senhor está te dando uma direção e você está tentando escapar dessa direção, você só está atraindo para você tempestade. Porque Deus vai atrás de você. E de um jeito ou de outro, Ele te alcança. Não fuja. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, não fuja. A gente vê aqui, eu poderia ler tudo, mas o vento soprou. Os tripulantes falaram, o que é que está acontecendo? Vamos pedir ajuda aos deuses. Vamos lançar sorte no dado para ver quem é o azarado. E a sorte cai para Jonas. O azar, né? Cai para Jonas. Até nos dados o Senhor interviu para alcançar Jonas. Quem é você? De onde você veio? Jonas fala, a culpa é minha. Podem me lançar fora. Eles lançam Jonas fora. Começam a agradecer a Deus. Fazer sacrifício a Deus, agradecendo pelo livramento.
Senhor, não impute a nós matar esse homem, por favor. Irmãos, e no capítulo 2 está registrada uma oração que ele fez a Deus. E só então, depois dessa oração, desse clamor, o peixe vomitou Jonas. Muitas vezes, nós estamos enfrentando batalhas em nossa vida. Estamos enfrentando situações onde Deus só está esperando você fazer uma oração, se arrependendo, entregando nas mãos dele a sua vida e te lançando no seu propósito. Assim como o peixe lançou Jonas em terra firme, lançou Jonas ao propósito dele. E perceba que a história de Jonas vai além de uma história de um homem normal. Jonas, a história dele representa Jesus, que alcançou os seus, foi enviado aos seus, na verdade, aquele pessoal da tripulação, é lançado fora. O que fizeram com Jesus? Rejeitaram. Jonas então passa 3 dias, e então ele sai para pregar a uma nação gentia. Foi isso que aconteceu com Jesus. Veio aos seus, foi rejeitado, por 3 dias passou morto, e então comissionou a igreja, comissionou você: vá por toda a terra e faça discípulos. Vá para as nações e faça discípulos. Isso não é uma ordem para quem está no ministério, para quem é pastor. Deus falou para todo mundo: façam discípulos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é um discipulador. Amém? Capítulo 3 de Jonas, vamos para lá, capítulo 3, verso 3, olha o que fala. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sabe o que eu vejo isso? Ele falou assim: já que Deus mandou fazer isso, não adianta escapar, eu vou fazer logo. É tipo quando a mãe fala assim: lave as coisas, aí você vai lavando na pressa, né? Vou acabar logo com esse sofrimento. Era um sofrimento para Jonas obedecer a Deus. Pode ser para você um sofrimento na sua carne. Espere no Senhor. Me honre com suas finanças. Vá para tal lugar, vá para tal cidade. Saia desse emprego porque ele está te afastando do Senhor. Pode doer na sua carne. Não estou aqui dando direções. Você aí vai discernir entre você e Deus o que você precisa fazer. Não estou aqui para guiar a sua vida. Estou aqui para passar para você o que o Senhor está mandando passar. Olha o que diz: percorreu em um dia. Os ninivitas creram em Deus. Mesmo o cara passando assim, correndo. Se arrependam. Porque em 3 dias, né? Deixa eu ver. Se arrependam porque daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Os ninivitas creram. Proclamaram jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E o que isso significa? Eles se arrependeram. Eles se humilharam diante de Deus. A sua obediência vai transformar vidas. A sua obediência vai mudar a vida de outras pessoas. A sua obediência vai apontar pessoas para o destino eterno delas no Senhor. Obedeça ao Senhor. E olha o que fala. Quando as notícias chegaram ao rei, o rei também se arrependeu. Versículo 7, fez uma proclamação de que não era permitido a ninguém comer. Fez um jejum nacional. Galera, vamos jejuar aqui porque a situação está triste. Versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus caminhos, os maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha o que a obediência de uma pessoa pode fazer: salvar uma cidade inteira para o Senhor. Você acha que o que Deus está te mandando fazer talvez seja algo simples demais? Senhor, mas como assim eu vou fazer isso?
não faz sentido. O Senhor me colocou aqui, ou aqui eu estou bem, aqui eu estou confortável. Mas creia que o Senhor tem a perspectiva acerca da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. E então no capítulo 4, Deus ainda se preocupa em passar para Jonas o coração dele. Olha que coisa linda, irmãos. Deus não somente faz com que Jonas obedeça, mas também faz com que Jonas entenda o porquê está obedecendo. Jonas fica com raiva porque o povo se arrependeu, começa a discutir com o Senhor fala, vou ensinar uma lição para ele. Jonas se senta debaixo de uma árvore, ou se senta no campo. O Senhor faz nascer uma planta perto de Jonas, que o protege, que o cobre, traz alívio. E daqui a pouco, no outro dia, a planta morre de verme, de lagarta. A lagarta destrói a planta. E Jonas, tire minha vida. Tipo assim, tá tudo dando errado, não aguento mais. E o Senhor fala, então você se preocupa com a planta, né? Ele falou, me preocupo. Não gostei, queria a planta aqui. Aí ele falou, e por que você acha que eu não me preocuparia com os ninivitas? Se eu vi eles surgindo, se eu cuidei deles, se eu criei eles. Aí Jonas entendeu. Deus é compassivo. Às vezes a gente precisa passar pela situação para entender o coração de Deus. Às vezes a gente precisa se colocar. Deus, Ele coloca a gente em situações para a gente entender. Compaixão é isso. É você entender, se colocar no lugar do próximo. Voltemos em Mateus capítulo 12, que eu falei, né? Sobre o sinal de Jonas e como a história de Jonas fala de Jesus. Em Mateus, no capítulo 12, não precisa abrir, só anote. Jesus fala: os homens de Nínive, as pessoas daquela cidade, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Ele estava falando que ao povo, se arrependam. Eles se arrependeram e eles vão ressuscitar naquele dia e vão condenar essa geração. E eu sou maior que Jonas e vocês estão me rejeitando. Olha que coisa impactante. Nós estaremos diante do tribunal de Deus para prestar contas. Se arrependa, porque ainda há tempo. Mude seus caminhos, porque ainda há tempo. Obedeça, porque ainda há tempo. Tudo converge para que a nossa vida seja um testemunho vivo para que as pessoas se arrependam, pois carregamos o ministério da reconciliação. Todos aqui possuem um ministério. A diferença é como esse ministério vai se expressar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você possui um ministério. Qual é o ministério? Da reconciliação. Agora, como é que ele vai se expressar? Ele vai se expressar através de um pastoreio. Ele vai se expressar através de um ministério de evangelista. Ele vai se expressar através de um administrador, você sendo um bom administrador de uma empresa ou da sua casa. Ele vai se expressar através dos artistas, os artistas que temos aqui. Talvez você pinte, talvez você goste de cantar, talvez você goste de instrumentos, talvez você goste de design, talvez você goste de fazer arte no futebol, né? Temos um jogador aqui presente. E Deus, através de você, Ele vai expressar esse ministério da reconciliação. As pessoas vão olhar: caramba, essa pessoa faz isso com excelência. Caramba, essa pessoa, ela me traz uma paz. Caramba, ela ora por mim. Eu vi as coisas mudando em minha vida. E você vai fazer com que outras pessoas consigam estar perante o tribunal de Cristo para receber sua recompensa. Amém? Não fuja do Senhor. Não fuja da vontade que Ele tem para você e para a sua vida. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5. Eu estava falando em casa, hoje é Bíblia, viu? Hoje eu vou abrir a Bíblia.
Não quero falar nada por mim mesmo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Estamos encerrando, tá, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que fala. Minha Bíblia molhou toda. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Quantos já abriram? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Vamos para o versículo 6. Portanto, temos sempre confiança. E sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Em qual sentido? Nós não estamos no céu, nós estamos aqui na terra, né? Jesus está lá no céu. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. O propósito da nossa vida deve ser agradar a Deus. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, uma vez que conhecemos que existe o tribunal de Cristo, uma vez que conhecemos que existe a ressurreição dos mortos, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que esteja manifesta diante da consciência de vocês. O que é isso? Você sabe quem você é diante de Deus? Você sabe o preço que Jesus pagou para que você fosse justificado? Para que você tivesse acesso a Ele? Tenha isso na consciência de você, na sua consciência. Tenha na sua consciência quem você é diante de Deus. Viva uma vida coerente. Quais são suas práticas? O que é que você fala? Viva uma vida coerente com o que você é diante de Deus. Você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você não nasceu para ser como qualquer pessoa do mundo. Jovens, adolescentes, vocês não nasceram para tentar praticar coisas para ser aceito pela galera. Adultos que estão aqui, vocês não nasceram para tentar se enturmar e fazer as coisas para agradar as pessoas, agradar o patrão, agradar o chefe. Vou mentir porque ele pediu para eu mentir. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ser justiça de Deus, para praticar boas obras. Tenham isso na consciência de vocês. Não estamos tentando nos recomendar a vocês. Versículo 12. Mas estamos dando a oportunidade de exultarem, de se alegrarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Quando vierem, né, se vangloriar diante de você, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou assim, você tem o que responder. Irmão, eu sou justiça de Deus, eu sou filho de Deus, não preciso dessas coisas. Você pode tentar se vangloriar aí, falar, meu irmão, você vai deixar isso passar? É o que você está deixando? Não. Rapaz, eu já tenho tudo o que eu preciso no Senhor. É isso que ele está falando aqui. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Está falando aqui sobre a loucura da pregação e sobre manter o juízo, se manter centrado para ajudar os irmãos. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Evangelho é morte para você mesmo, para esse mundo, mas é vida para Deus. Evangelho é morte, mas é vida para Deus. Só a palavra, irmãos. Versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano.
Quando a gente entende isso, a gente não olha mais para as pessoas com um olhar humano. A aparência, como é que ela parece? Será que cheira bem? Ah, não gosto da aparência, não gosto do jeito. Não. A nossa perspectiva passa a ser eterna. Eu estou olhando para uma pessoa que ou está indo para o céu ou está indo para o inferno. Só tem esses dois caminhos. E você vai tomar a decisão de ser vida ou de ser morte para ela. De modo que agora em diante, versículo 16, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Se você está aqui nessa noite e você ainda não se reconciliou com o Senhor, se você ainda não tomou uma decisão de viver a sua vida para Deus, se reconcilie com Ele enquanto há tempo. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós iremos estar diante do tribunal de Deus, iremos prestar contas de nossa vida, iremos prestar conta do que fizemos, de se seguimos a direção de Deus, se obedecemos a Ele. Nós iremos prestar contas e nós receberemos nosso galardão. Amém? Só Deus sabe o que é esse galardão. Eu estou ansioso por esse dia. Em Timóteo, Paulo fala: persevere, pregue, se dedique à leitura, porque o que nós somos haverá de ser manifesto. Aí ele fala: isso para aqueles que amam a sua vinda. Quem é que ama a vinda do Senhor? Quem é que espera o dia que Ele vai voltar? Não como uma fuga. Ah, preciso sair desse mundo, preciso que tudo isso aqui acabe, está ruim demais. Não, é por amor. Eu quero ver o amado, eu quero ver Ele. Eu quero que o que eu já li em Apocalipse se manifeste, aconteça. Os santos e os anjos cantando. A cidade, a Nova Jerusalém. Ver lá o rio de vida fluindo. A árvore da vida. Falar com esses homens de Deus. Falar com Jonas. Amém. Já estamos em cima do horário, mas eu só queria citar Josué, que ele é o terceiro exemplo. Eu dei o exemplo de que a gente tem que começar bem, mas encerrar bem. Que foi... Quem foi o primeiro exemplo? Asa, lembra, né? Asa. O segundo, qual foi o segundo exemplo? Jonas. E agora, Josué. Assim como Josué, nós devemos confiar em Deus e buscar a sua vontade. E para isso, muitas vezes estaremos em situações desafiantes. Ao nascer, Josué recebeu o nome de Oséias, mas Moisés o chamou de Josué, que significa o Senhor salva, ou Yehoshua, ou Yeshua. Josué possuía um nome, que uns dizem Jesus, outros dizem Josué, mas é uma variação pequena. Já apontando para o Senhor, meu Deus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Sua vida aponta para Jesus. E tendo em vista que Caleb foi o principal escriba que o acompanhou, Caleb acompanhou Josué, podemos supor que eles eram da mesma idade. Ok? Estou dando para você só um contexto. Quando fizeram parte da primeira missão de reconhecimento de Canaã, 40 anos antes. Dessa forma é provável que Josué tivesse 80 anos quando entraram na terra prometida. Deus te diz nessa noite: nunca é tarde para você viver os propósitos dele para você. Josué tinha 80 anos quando entrou na terra prometida.
Nunca é tarde para você viver os sonhos que o Senhor tem para você. Você pode falar: Felipe, eu já vi a minha vida toda errada. Já perdi muito tempo. Já desisti dos meus sonhos. Josué tinha 80 anos quando entrou na Terra Prometida. Não é tarde para você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não é tarde para você. Não é tarde. Josué é um exemplo de homem fiel. Ele se tornou assistente pessoal de Moisés, o acompanhando todas as vezes que Moisés ia à tenda do encontro. Ele valorizava a presença. Valorize a presença de Deus. Ele aprendeu a esperar no Senhor, a buscar a sua direção. Foi um dos espias que teve a perspectiva do céu quanto à terra de Canaã. Uma nítida demonstração de confiança nas promessas de Deus. Se Deus te prometeu, não importa como aparenta estar, tem a perspectiva do céu. Os espias falaram, a maioria: não, são gigantes, não dá para tomar essa terra. Ele e Caleb falaram: dá sim, é uma terra boa, vamos lá. E só os dois entraram. A fé é o que libera a promessa. Se você não crer, se você não declarar o que você quer ver, você não vai ver. Josué foi esse exemplo de homem corajoso, forte, mas que era humano. Precisou muitas vezes que o próprio Deus falasse: seja forte e corajoso. Você pode ter medo, você pode muitas vezes perder a coragem, perder as forças na sua caminhada com Deus. Pode sim, acontece. Mas busque em Deus a força. Busque nele. Foi ele que enviou os espias que se conectaram com Raabe. Foi Josué que enviou esses espias, que encontraram Raabe, a tataravó de Davi. Quando você caminha nos caminhos de Deus, você está adiantando o relógio da história. Esse caminhar de Josué fez com que o processo para chegar até Davi, o processo para chegar até Jesus fosse adiantado. Ande em fé. O exemplo da sua conduta irrepreensível de temor e obediência a Deus não se acabou com a sua morte. A história de Josué continuou e influenciou muitos israelitas. Nos influencia hoje. É ele que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um bom exemplo de homem de Deus. Leia Josué, leia Jonas, com sua família, na sua casa. Reúna, fala assim: vamos aprender com exemplos de homens e mulheres de Deus, como a gente deve viver. Muitas vezes parece que em toda a nossa vida a gente está trabalhando e se esforçando, e até mesmo buscando a Deus para alcançarmos coisas materiais, dinheiro, empregos, quando nós somos chamados de cidadãos de outro mundo, peregrinos, passageiros. Tudo o que fizermos deve ser para a glória dele. Deus te chama de peregrino. Não se prenda às coisas desse mundo. Existe uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de homens e mulheres de Deus que morreram para que você hoje pudesse ter isso aqui, ó. O evangelho só chegou até você porque homens e mulheres de Deus decidiram não viver para eles mesmos. Decidiram correr a carreira porque tinham em mente: um dia eu vou estar diante do Senhor, um dia eu vou prestar contas. Homens de Deus como Lutero, como Calvino, como tantos outros, Spurgeon, tantos homens de Deus que decidiram batalhar, lutar. Homens de Deus, eu esqueci o nome agora. Teve um deles que por 18 anos, o cara era um advogado, por 18 anos trabalhou contra a escravidão nos Estados Unidos.
Olha a perspectiva. Homem de Deus. Por isso que eu falei, o Ministério da Reconciliação vai se expressar de formas diferentes na sua vida. Agora, como é que a gente vai viver o que Deus tem pra gente se a gente não busca a vontade dEle? Se a gente não ora e pergunta, Senhor, o que é que o Senhor quer pra mim? A gente só vive a vida no automático. Vai fazendo, vai decidindo, vai se inscrevendo, vai fazendo concurso, vai não sei o que lá, vai trabalhando, vai citando emprego. E achando assim, não, o que Deus tem pra mim é que eu vá pra igreja. Contanto que eu esteja indo pra igreja, tá de boa. E não. O Senhor traz seu plano para você, um plano para a sua vida. Os seus dias estão escritos. Não significa que Deus falou, vai ser assim e tudo que você viver no automático é o que Deus escreveu. Não. Deus escreveu o que Ele tem para você. Você que vai decidir se você vai andar em cima disso ou não. Buscando a Ele, perguntando a Ele, Senhor, o que é que o Senhor escreveu para eu viver? Todos os dias, amanhã de manhã, quando você acordar, Senhor, o que é que o Senhor escreveu para eu viver hoje? O que é que o Senhor escreveu? O que é que o Senhor determinou para mim para eu viver hoje? Vamos ficar de pé. Nesse momento, eu quero que você feche seus olhos. Tendo em consciência, em sua mente agora, tudo que foi falado, os exemplos. E agora de olhos fechados, o pastor Kemer vai tocar um louvor. E enquanto ele tocar, eu não vou falar nada. Você aí no seu lugar vai perguntar a Deus. Você vai falar, vai perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? E o Senhor vai começar a te mostrar na sua mente, porque você tem a mente de Cristo. Ele vai começar a mostrar na sua mente o que Ele planejou para você. Há alguns anos atrás eu estava aqui pregando também. E uma menina perguntou a Deus, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? E o Senhor falou para ela, eu quero que você seja fisioterapeuta. Ela viu, ela de jaleco. Eu também vi, depois eu fui falar com ela. Né? Você lembra do nome dela? Você sabe dizer como é que ela está hoje em dia? Não sabe, né? Ela era ou é, não sei, a namorada de Hector, né? O Senhor faz isso. Ele tem planos para a sua vida. Então, feche seus olhos nesse momento e comece a falar com Deus. Pergunta a Ele. O tesouro do meu coração. Se estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais. O Espírito Santo vai falando a cada coração. O Espírito Santo vai ministrando, Senhor. Tua presença